Vamos lá, pessoal, e a gente agora vai falar sobre triângulos, tá certo? Primeiro a gente acho que sabe o que é triângulo, né? Viu na aula anterior sobre polígonos, tinha lá triângulos. Um triângulo é um polígono que ele possui três lados, tá certo? Já tá falando, triângulo, três lados. Então o que é que a gente tem que saber mais de triângulos aqui? Os elementos de um triângulo. Um triângulo ele tem alguns elementos do mesmo jeito que tem os polígonos que a gente viu, tá certo? Ele possui vértices, possui lados, assim como polígonos, e possui ângulos. Tá bem? Agora vamos observar esse triângulo aqui. Esse é um triângulo, é chamado de triângulo ABC, tá certo? Os vértices dele são A, B e C. Quais são os lados desse triângulo? A gente pode dizer que são essas letras minúsculas aqui, A, B e C, ou então os segmentos de reta, porque lembra que os lados de um polígono são segmentos de retas. Então, como é que a gente representa o segmento de reta? Dessa forma aqui. Segmento AB, segmento AC, a gente coloca as letras dos vértices e coloca um tracinho em cima para dizer que é um segmento. E o outro segmento é o segmento B e C, tá certo? Esses são os lados desse triângulo. Ou simplesmente A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, tanto faz. Na questão pode vir até outras letras. E quais são os ângulos desse triângulo aqui? Os ângulos são esses daqui, tá certo, gente? Lembra que ângulo é o quê? É a abertura, né, que a gente tem entre dois segmentos de retas. Então essa abertura aqui é dada por quais letras? A gente tem o alfa, que é uma letra grega. A gente tem o beta e tem o teta. Tá certo? Eu escolhi essas letras aí, são letras gregas. Tá bem? Então esses são os elementos de um triângulo. Ele possui vértices, lados e ângulos. Nada de novo para vocês, novidade. Agora vamos ver agora a classificação dos triângulos quanto aos seus lados. Tá certo? A gente tem três classificações, três designações dos triângulos quanto aos seus lados. Ou seja, o primeiro aqui é o triângulo equilátero. E o que é um triângulo equilátero? Ele possui todos os seus lados iguais. Os três lados são iguais. Vou colocar até aqui, três lados iguais. Tá certo? Então, toda vez que a gente vê um triângulo que possui todos os seus lados iguais, ele é tido como um triângulo equilátero. E um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles, ele tem pelo menos dois lados iguais, ou seja, dois lados iguais. Então, ele tendo dois lados iguais, ele já é tido como isósceles. E para a gente não confundir com o triângulo equilátero, a gente fala que tem outro diferente, tá certo? Mas não é bem assim. Basta a gente observar que tem dois lados iguais, então ele já é um triângulo isósceles, tá certo? A gente observa que esse triângulo, ele tem esses dois lados aqui iguais e tem esse aqui que é menor, né? Esses dois maiores, o mesmo tamanho, esse aqui menor. Mas para um triângulo isósceles, basta ter apenas dois lados iguais. E um triângulo escaleno? Um triângulo escaleno, todos os seus lados são diferentes. Três lados diferentes, a gente pode colocar aqui. Então, toda vez que a gente vê, isso é a classificação quanto aos lados, tá certo? A gente vai ver ali a classificação quanto aos ângulos, que são outros nomes. Mas quanto aos lados, se pedir essa classificação, vai ser um triângulo escaleno. Vamos ver mais aqui. Classificação quanto aos ângulos. Vamos ver agora aqui. A classificação quanto aos ângulos, a gente tem primeiro o triângulo acutângulo. E o que é um triângulo acutângulo? Ele tem todos os seus ângulos iguais. Então a gente pode colocar que é 3
classificação quanto aos ângulos. Isso é o triângulo acutângulo. Qual o triângulo retângulo? Ele tem ao menos um ângulo reto. Ele tem um ângulo reto. Tá certo? Então, o triângulo retângulo, eu coloquei até aqui errado, é triângulo retângulo. Retângulo. Ele tem ao menos um ângulo reto. E o triângulo obtuso? O triângulo obtuso, um dos seus ângulos, ele é maior do que 90 graus, tá certo? Então a gente pode dizer que esse ângulo aqui é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Tá certo? A gente pode chamar ele de um ângulo, vamos supor, um ângulo alfa aqui. A gente pode dizer que alfa, ele é maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Tá certo? Então esse vai ser a classificação de um triângulo obtuso. É a classificação quanto aos seus ângulos. Então vamos ver aqui que a gente passou na atividade. Tem tudo isso no resumo de vocês podem observar. Na primeira questão, observe o triângulo abaixo e completa o que se pede. Na letra A, os pontos M, N, P são... Aí vocês vejam aí, né? Eu já comentei bastante isso com vocês. Vou nem comentar o resto. A letra B está dizendo o ângulo interno, os ângulos internos do triângulo são expressos por... Aí você vai colocar como está sendo representado, as letras. Letra C, os lados do triângulo são os segmentos. Você vai colocar os segmentos aqui, feito eu coloquei aqui. AB, AC ou BC. Vai depender das letras que tem aí. A segunda questão, de acordo com cada informação a seguir, diga o nome de cada triângulo que tem três lados iguais com medidas três lados com medidas diferentes. Vou nem comentar o restante porque essa classificação a gente pode encontrar aqui e aqui. A classificação quanto aos lados de um triângulo e a classificação quanto aos ângulos de um triângulo. Na terceira, use uma régua para medir os lados de cada triângulo e depois identifique os triângulos que são escalenos, isósceles ou equiláteros. Até visualmente dá para vocês verem. Se alguém não tiver régua, vocês podem usar até um pedacinho de linha e sair cortando, tá certo? Linha, cordão, alguma coisa. E sair medindo para saber a sua classificação quanto aos lados. Se ele tiver três lados iguais, ele será um triângulo equilátero. Se tiver ao menos dois lados iguais e outro diferente, um triângulo isósceles. E se tiver três lados diferentes, será um triângulo escaleno. Tá certo, gente? Essa é a explicação da atividade que eu passei aí em PDF. E qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar.